Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho, consumo e lazer. Trabalho é uma humanização do ser humano, uma tortura. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Falar sobre concepções de trabalho e também de teorias da modernidade sobre o trabalho. Então acompanhe-nos aí, né? Almoço no topo de um arranha-céu, uma foto de 1932, Nova York, foto de Charles Clyde Ebbets. A foto acima do fotógrafo estadunidense Charles Clyde Ebbets choca por retratar 11 homens almoçando a mais de 200 metros de altura. E muitos foram excluídos entre povos indígenas que não tinham vertigem, né? Sem que fizessem uso de qualquer equipamento de segurança, sentados sob uma viga no topo do Rockefeller Center, em Nova York. Esses operários parecem tranquilos, como se o risco fizesse parte do curso cotidiano da vida. Então, leia a seguir uma estrofe da canção Construção, de Chico Buarque, composta durante a ditadura militar. E perceba o que é em comum entre essa fotografia, que é uma fotografia famosa, essa fotografia aqui, e a letra da música do Chico Buarque. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Então, as estrofes repetem-se com variações em que predominam as proparoxítonas, com metáforas que remetem aos operários da construção civil, vítimas diárias dos acidentes de trabalho. Simbolizam também a morte, real ou metafórica, diante da qual as pessoas parecem indiferentes. Após a leitura desse trecho, né, e a análise da fotografia da canção, vamos aplicar um pouquinho os conceitos aí, né? Os principais objetivos desse capítulo, dessa aula de agora, são caracterizar o sentido humanizador do trabalho e identificar as condições de alienação na produção e no consumo, compreender a relação entre trabalho e lazer, comparar diversas concepções de trabalho ao longo da história e identificar as transformações na sociedade pós-moderna, que é a sociedade na qual nós vivemos. Ao longo do estudo dessa aula, alguns termos serão destacados, como o trabalho, alienação, fetichismo, reificação, disciplina e razão instrumental. Ao lado da denúncia de acidentes de trabalho fatais, as metáforas da canção podem ser interpretadas como a morte simbólica, quando o trabalho deixa de ser condição humanizadora, para de humanizar o homem, devido à exploração do trabalhador e ao risco de alienação. Como a canção foi composta durante a ditadura, pode simbolizar a morte dos que lutam contra ela e cujo destino trágico era ignorado ou visto com indiferença pela população envolvida pela ideologia dominante. Então, o trabalho é humanização ou tortura? O trabalho é a atividade pela qual a natureza é transformada mediante o esforço coletivo para arar a terra, colher seus frutos, domesticar animais, modificar paisagens e construir cidades. Do trabalho surgem instituições como a família, o Estado, a escola e obras de pensamento como o mito, a ciência, a arte, a filosofia. Podemos dizer que o ser humano se faz pelo trabalho, porque ao mesmo tempo que produz coisas, torna-se humano, constrói a própria subjetividade. Ao se relacionar com os demais, aprende a enfrentar conflitos e a exigir de si mesmo a superação de dificuldades. Ao passar por esse processo, ninguém permanece o mesmo, porque o trabalho modifica e enriquece a percepção do mundo e de si próprio. Porém, o trabalho desperta sentimentos ambíguos. Enquanto para alguns representa um desafio instigante e prazeroso, para outros não passa de uma obrigação, a que preferiram não dedicar tanto tempo. Talvez você já tenha visto camisetas que trazem estampados simpático e preguiçoso, o gato Garfield, e a frase "odeio segunda-feira", representando o sentimento quase universal de desânimo diante do trabalho. De fato, enquanto o próximo e desejado final de semana não chega, busca-se alento no happy hour, na hora feliz, que é a hora do fim do trabalho, né? Como se a hora feliz só existisse no tempo após o trabalho, ou tempo do trabalho fosse um tempo de sofrimento. Confirmando esse sentido negativo, a própria palavra trabalhar deriva do latim tripalium, tripalho, né? Um instrumento formado por 3 paus, próprio para atar os condenados ou para manter presos os animais difíceis de ferrar e para torturá-los, né? A origem comum identifica o trabalho, então, a tortura. Se a vida humana depende do trabalho, que causa tanto desprazer, poderíamos concluir que,
No contexto do trabalho como tortura, o ser humano estaria condenado à infelicidade e ao sofrimento. Essas duas concepções trazem um impasse. O trabalho é tortura ou emancipação, libertação? Se voltarmos nosso olhar à história para ver como as pessoas trabalham e o que pensam sobre essa atividade, teremos uma percepção mais clara dessa contradição, dessa dicotomia. Para refletir, né? Para se emancipar, a mulher precisou ter amplo acesso ao mercado de trabalho, não só para garantir sua autonomia financeira em relação ao homem, pai ou marido, mas também para construir uma nova identidade e tornar-se mais livre em suas escolhas. Com seus colegas, concepções sobre o trabalho, vamos falar agora, né? Desde as mais antigas civilizações existe a divisão entre os que mandam e os que apenas obedecem e executam, o que abriu o caminho para a divisão social, para as relações de dominação e a desigual apropriação dos frutos do trabalho. Entre os antigos gregos e romanos que viviam em sociedades escravagistas, era nítida a separação entre atividades intelectuais e as braçais, com a evidente desvalorização dessas últimas, as braçais, né? Um dos indícios da divisão social era a educação, por ser ela privilégio dos que possuíam bens. Vamos falar agora sobre teorias da modernidade sobre o trabalho. Até a Idade Média, a riqueza se restringia à posse de terras. Mas ao final desse período e durante a Idade Moderna, as atividades mercantis e manufatureiras adquiriram muita importância, pois a burguesia emergente derivou de antigos servos libertos. O desenvolvimento das máquinas exercia grande fascínio e a técnica transformava o trabalho. No século XVII, Pascal inventou a primeira máquina de calcular, a primeira calculadora, né? Torricelli construiu o barômetro. Edmund Cartwright inventou o primeiro tear mecânico. E no mesmo espírito, Galileu inaugurou o método das ciências da natureza, que recorria à técnica e à experimentação, o método matemático experimental. Recorria à matemática para formular ou para construir fórmulas e experiências para depreender os fenômenos e transformar esses fenômenos em fórmulas matemáticas. O que diziam os pensadores da modernidade a respeito dessas mudanças que atravessaram o século XVII e podem ser notadas até hoje? O Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626, ele tinha o seu lema, né, com o seu lema Saber é Poder, criticou o conteúdo metafísico da física grega e medieval, por não apresentar resultado prático ao homem, realçando o papel histórico da ciência nascente do saber instrumental, saber como instrumento de dominação, capaz de agir sobre a natureza e de controlá-la e dominá-la. Escolhendo um caminho semelhante, o René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, anteviu o momento em que os seres humanos viriam a se tornar senhores e possuidores, dominadores da natureza. Começava aí o ideal prometeico da ciência moderna, né? Embora Bacon e Descartes seguissem linhas de reflexão diferentes e em certos pontos antagônicos, né, o empirismo e o racionalismo, ambos destacavam que a ciência e a técnica são capazes de dominar a natureza. Modernidade, ou Idade Moderna, é o período que começa o Renascimento, vai mais ou menos do século XV ao século XVIII, em oposição à tradição medieval, que vai do século V, né, depois de Cristo, ao século XV depois de Cristo, valorizando o espírito crítico e a racionalidade científica. Os principais representantes no século XVII foram Francis Bacon, Galileu Galilei e o René Descartes. Prometeico é relativo ao deus Prometeu, o Titã Prometeu, né, figura da mitologia grega que roubou o fogo dos deuses para dá-la aos seres humanos e foi castigado por isso. Foi preso numa ótima montanha e foi condenado a ter suas vísceras devoradas pelo resto da eternidade, por uma águia, por uma ave. Simboliza a valorização da técnica e do trabalho humano. Então, o fogo nos permitiu dominar a natureza e a ciência, a partir da modernidade, nos permitiu ter um domínio ainda maior da própria natureza. No campo político e econômico estavam sendo elaborados os princípios do liberalismo. Quais as consequências das ideias liberais para o trabalho? Superando as relações de dominação entre senhores e servos, foi instituído o contrato de trabalho entre indivíduos livres, o que significa o reconhecimento do trabalhador no campo jurídico das leis. Uma das novidades das ideias liberais é a valorização do trabalho. Assim escreveu John Locke, que viveu de 1632 a 1704. Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem propriedade em sua própria pessoa. E esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. A esta ninguém tem direito senão só ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra de suas mãos pode dizer-se são propriamente dele. Desde que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, nenhum outro homem pode ter o direito ao que se juntou, pelo menos quando houver bastante e igualmente de boa qualidade em comum para terceiros.
Isso é um pouquinho de John Locke na sua obra Tratado sobre o Governo.